Caros amigos Alô? do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos para mais uma abordagem aqui no Bem-Aja, conversa do nosso quintal, mas com a sigla que nos leva, portanto, na reflexão de viver e crescer. Estamos a viver e quando se vive, se cresce. Uma criança, quando nasce, ela é neófita e vai se alimentando, vai ganhando, portanto, o corpo físico, não é? Vai se robustecendo, não só em tamanho, mas também vai ganhando habilidades e para atingir a sua fase de autonomia e em termos físicos e também atingir a autonomia até um certo modo também naquele que é espírito humano, a autonomia no decidir, no fazer, no ser proativo e definir o seu percurso. Esta é uma metáfora que eu trago para compreendermos como as nossas sociedades também são. Eh, Ao longo do tempo já viveram várias gerações e ao longo também dos tempos, das eras, foram nascendo impérios, morrem impérios, nascem nações, desaparecem nações e as sociedades vão se organizando, vão crescendo. E aqui estamos novamente a colocar no centro aquela que é uma viagem de um povo, viagem de várias nações, viagem das nossas populações, dos nossos povos africanos, e iniciando, vamos restringir naquele grupo que é os povos africanos de língua oficial portuguesa, os PALOP, do qual todos os países conquistaram as suas independências no mesmo ano, praticamente, em 1975. E muitos dos movimentos independentistas tinham um propósito, tinham uma missão a cumprir, e nesta missão culminou que cada um destes países obteve a independência. Agora, é discutível, conquistaram as independências, lhes foi dada a independência, como é que foi? Portanto, cada um dos países tem a sua realidade. Os factos são semelhantes, mas diferentes. Em todo caso, as aspirações dos povos são semelhantes, para não dizer que são iguais, buscar as suas liberdades, as independências, livrando-se da colonização, primeiro escravatura, colonização, e serem povos livres. E, portanto, como fiz menção à metáfora, ganharem corpo e fazerem o seu percurso de forma livre e independente. Bom, temos muito por falar e eu tenho comigo cá no estúdio já duas figuras importantes, seremos em quatro, todos jornalistas, mas para além de jornalista, cada um tem uma outra função também, tem um outro, como se diz em italiano, mestiere. E vamos procurar conversar de forma amena, mas trazer essas reflexões muito importantes de onde viemos, onde estamos e para onde estamos a ir, sem, portanto, nos descartar dos factos que nos têm acompanhado, dos factos que estamos a viver e dos factos que poderemos todos nós produzir para o futuro que queremos todos nós projetar. E quero dar então as boas-vindas nos meus amigos que estão aqui já conosco, comigo, no estúdio. Temos o Domingos da Cruz, que fala a partir de Canadá. Boa tarde, Domingos. Para ti é boa tarde. Sim, boa tarde, Álvaro. Boa tarde aos internautas que acompanham o Bem-Aja e obrigado pelo convite. Bem-vindo ao Cota Filomeno. Obrigado também. Mais uma vez, obrigado, Ok. Álvaro. Muito boa Convite. noite. Posso ouvir um pouco mal? Ok.
o doutor Filomeno, o Cota Filomeno, vamos usar uma linguagem amena entre nós, somos da Sim, mesma sim, sim, família. sim, sim, O sim. Cota Eu, Filomeno está em não, Roma, está comigo, mas de facto estamos em não gosto. bairros. Diferente, sim, sim. De facto não gosto muito desses apelidos de doutores, não sei o quê, etc, etc. A gente estamos, e depois aqui queremos falar dos Palopes, obviamente. A luta criou raízes, não? E essas De facto, raízes são raízes de fraternidade, e é isso que tem que estar avante, não? Então, mais uma vez, obrigado, e sobretudo, bom, de facto. bem-vindo a todos nós, aqueles que nos escutam pelo mundo fora, enfim. Ok, ok. Muito obrigado, Cota Filomeno. Quero, então, introduzir a todos vocês. O nosso tema é muito interessante e temos em pauta dois grandes macro temas. Vamos falar das democracias adiadas, ditaduras instauradas e onde fica o sonho dos povos africanos. E como segundo tema, vamos nos debruçar sobre uma geração sedenta por emancipação e vida próspera. Sem mais perdermos tempo, não é? Eh, Cota Filomeno, democracias adiadas, ditaduras instauradas e onde fica o sonho dos povos africanos? Como é que podemos enquadrar este interrogativo? É uma boa questão essa, mas mais a fascinante que fácil de responder. Conhecendo. Mas acho que, olha, sim, é uma pergunta muito legítima, tendo em conta, como disseste na abertura, não estamos a celebrar, com exceção da Guiné-Bissau, que faz 52 anos, a grande maioria 50 anos. Bom, do ponto de vista histórico, um historiador diria que não é muita coisa, mas como bem começou dando a imagem da criança, já aos 50 anos, quer dizer, alguma coisa deve já ter feito para chegar aos anos de 50. Então, o que foi a luta? A luta de libertação, que foi um processo, como dizia Marcelino dos Santos, e eu vou repetir isso, que é aquele que coordenou, mais ou menos, a partir da CONCP, essas orientações, não a luta dos 5. Ele dizia que para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, em cada espaço de balanço que nós façamos, o importante é nunca esquecer que a luta de libertação foi um processo de criação de valores humanos para criação futura de pátrias humanas. E em 67, Amílcar Cabral, próprio falando em nome dos 5, dizia que se estava a lutar não simplesmente para ter um país, uma bandeira e tudo aquilo que isso representa, mas que ele queria que o mundo nos julgasse futuramente a partir desta perspectiva, isto é, se os nossos 5 países forem capazes de fazer 3 coisas: construir a paz, o progresso e a felicidade dos povos. Então, acho que é dentro desta perspectiva que nós devemos mais ou menos avaliar, nesses 50, 52 anos, o que é que se conseguiu em termos de paz, se houve, e o que é que se conseguiu em termos de progresso, se houve, e o que é que se conseguiu em termos de felicidade dos povos, e o que é que essa felicidade significa para cada um dos países e respectivos povos, enfim. Eu acho que é dentro desse quadro que nós podemos e devemos procurar refletir, e obviamente cada país tem uma dimensão um pouco diferente. Então, acho que é isso. E voltar à democracia, Amílcar dizia que para os nossos países
a democracia não é um direito, é um dever, não? Pensando na perspectiva do futuro. Agora, durante a luta de libertação, o que foi a democracia? Havia, assim, aquilo que eles chamavam de democracia revolucionária. O que isso significava em termos de valor? Nós nunca questionamos. Começamos a falar da democracia a partir do ponto de vista grego, etc., etc., até fazendo muita confusão, porque hoje, quando a gente diz democracia, pensa logo no povo. Não, de facto, nunca foi assim. No início, essa expressão significava território, não? E esse território, depois, numa segunda versão, habitada por um povo. E essa segunda seção ganhou mais relevância só a partir do momento em que a própria polis grega, a cidade grega, começou a ganhar mais consciência que a união faz a força. E isso nos leva para nós, porque, de facto, foi a união que conseguiu que nós pudéssemos vencer e, de facto, conquistamos as nossas independências. Talvez essa pergunta, se nos foi dada ou não sei o quê, acho que é mais para os outros países africanos, mas não pode ser aplicado de forma rigorosa para os países africanos de língua oficial portuguesa, por razões bem óbvias que sabemos. Então, isso significa que essa democracia propunha que no primado, acima de tudo, estava o país. Em segundo lugar, o povo que estava a lutar para o seu país. E, em terceiro lugar, o movimento Angola-Moçambique e partido que era Guiné-Bissau e Cabo Verde, enquanto instrumento que o povo estava a usar para libertar o próprio país. Portanto, acho que talvez em todas as análises que nós possamos fazer hoje, é de perguntar o que há de consistente em termos desta primazia, este amor pátrio, quer dizer, o país, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, em primeiro lugar. Quando é que fomos capazes de colocar Moçambique, esses países em primeiro lugar? Em segundo lugar, a questão também de, como dizer, a união. Depois nós nos unimos muito e conseguimos ganhar, mesmo se talvez não queríamos isso, mas ganhamos. Mas depois das independências, esse fator união, quanto de facto foi avante ou não está a progredir no nosso país. Acho que esses são mais ou menos os pontos, a meu ver, sobre os quais poder tentar fazer um balanço daquilo que foram esses 50 anos, os ideais, se conseguimos ou menos. Ok, muito obrigado, Cota Filomeno. Domingos, antes de eu fazer aqui alguns comentários no que acabou de dizer o Cota Filomeno, eh, como é que tu encaras também esta colocação? Olha, querer como não tem que fazer mesmo um pequeno comentário. O Cota Filomeno fala hum, da construção da paz, progresso e felicidade dos povos. Portanto, esses são os macro objetivos das lutas das independências, não é? Tanto fazer com que os nossos povos alcançassem a paz, vivessem em paz e que houvesse progresso, e o progresso tem muito aí dentro, o desenvolvimento humano que é complexo. A própria palavra desenvolvimento humano é muito complexo, está tudo interligado e o usufruto deste progresso. Viver em paz, temos progresso e usufruir a paz e o progresso, que é a felicidade. Domingos, eh, estes três macro objetivos, hoje não estamos a ver, praticamente a paz não existe. Não existe paz em Moçambique, não existe paz em Angola, não existe paz em Guiné-Bissau, entre parênteses, talvez, Cabo Verde, São Tomé também ainda está aí a patinar. Domingos, como é que tu encaras eh, esta situação?
Obrigado mais uma vez pelo convite. Inicialmente eu tenho dois, digamos, pontos prévios. O primeiro é, embora estejamos... o primeiro é o que nós estamos a abordar hoje nos remete, claro, a um tempo histórico com implicações no presente e por isso eu quero começar de frente para trás. De frente para trás. A engenharia regressiva. A engenharia Exatamente. regressiva. Muito bem, muito bem. De frente para trás. Esse é o meu primeiro ponto prévio. E, portanto, o ponto prévio é o Osvaldo Carrolo. Não sei se o doutor Filomeno permita-me resgatar este título de autoridade que merece, porque o tem, é efetivamente doutor. Não estou a falar aquilo que acontece na Guiné-Bissau. Algumas pessoas chamam-se por doutor quando não são. Isso acontece muito em Angola. Em Angola parece patológico, mas o professor Filomeno é efetivamente doutor e, portanto, conquistou o título com devido mérito e merece tratá-lo enquanto autoridade académica, embora tenha outros ofícios, como o jornalismo, etc. Mas eu quero, então, resgatar esse tema, que é o Osvaldo Carrolo. Não sei se o doutor Filomeno sabe, neste momento nós temos um ativista angolano, Osvaldo Carrolo, que terá sido preso em 2015 comigo e outros companheiros, e agora, no sábado passado, foi raptado em casa pelo Serviço de Investigação Criminal, sem qualquer mandato de detenção. Ou seja, nós assistimos aquilo que podíamos chamar de puro banditismo de Estado, não é? Aqueles que capturaram o Estado servem-se das instituições para fazer aquilo que bem querem e entendem. E, portanto, isso que aconteceu com Osvaldo, e ele continua neste momento sob rapto, alguns chamam de detenção, aquilo não é detenção, num Estado onde prevalece o império da lei, num Estado democrático e de direito, ninguém é detido sem culpa formada, e mesmo que seja em flagrante delito, a posterior, essa detenção deve ser devidamente legalizada por um procurador, seguir aquilo que efetivamente são os trâmites da lei. E isso que está a ocorrer com Osvaldo, de alguma forma, eu entendo que jamais vai parar, há de continuar a acontecer, tendo em conta a natureza do regime, que é um regime autocrático, que é uma ditadura, e parece-me que a solução passa por uma revolução popular que ponha fim a este regime, a esta elite do atraso, para que possamos construir uma Angola nova. Dito isto, eu gostava então de dizer o seguinte: nós estamos efetivamente, como o Álvaro acaba de dizer, perante uma questão complexa, e a questão que se coloca é por que depois da independência política, depois de termos conquistado a independência política, hoje muitos países não conseguiram alcançar a verdadeira liberdade, não só a liberdade política, mas a liberdade no sentido lato, não é? E aqui lembra-me o Severino Elias Ngoenha, na sua obra Das Independências e as Liberdades, e ele estabelece claramente essa distinção entre essa liberdade conquistada em relação ao nosso opressor colonial, e, por outro lado, depois tínhamos que avançar para as liberdades no sentido liberal, no sentido de construção de uma democracia, mesmo que sem perder de vista, claro, as nossas bases culturais, as nossas bases civilizatórias africanas. Ora, por que isso ainda hoje não aconteceu efetivamente em Moçambique, ainda não aconteceu em Angola? Felizmente, Cabo Verde, do meu ponto de vista, é uma sociedade exemplar, com as suas mazelas, como é óbvio, mas estão no bom caminho. São Tomé
certamente está muito melhor que Angola e que Moçambique. Infelizmente temos esse problema de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Desculpem, e Guiné-Bissau. Existem alguns autores que, grosso modo, fazem generalizações de quais são as razões que estão por detrás desse falhanço. Por que depois das independências não se conseguiu alcançar o tal desenvolvimento humano, sociedades verdadeiramente livres? Existem múltiplas razões, alguns avançam causas de natureza ética que estabelecem relação com a dimensão antropológica, uns entendem que há causas de natureza histórica, e hoje, nos últimos tempos, já há um discurso muito focado na questão das lideranças, muito na perspectiva neoliberal. E eu gostava um bocado mais adiante de fazer uma análise um bocado pormenorizada em relação a essas causas e apresentar o ponto de vista. Não é? Para início da nossa conversa, fico por aqui. O seu microfone está desligado, Álvaro. O microfone está desligado. Não, continua. Não. Não estamos a ouvir. Continua sem som. Continua sem som, sim. Pois é. O que é que se estará a passar? Agora, agora Diga? sim, conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Sim, agora sim. Conseguem? Sim, agora sim. Ok. Portanto, assim, Domingos, acabas de falar, não é? E vamos mesmo nesta senda. Colocas uma pergunta, o porquê que não atingimos este desenvolvimento multifacético? E eu aqui coloco essa questão aos dois e espero que o Gama entre também para acompanhar o Rio. Este desenvolvimento, que é a criação da paz e o progresso. A paz permite que o progresso aconteça. Agora, vimos que esta construção não foi possível para os outros 4 países, porque se formos a São Tomé, Domingos, não vamos encontrar lá nada de diferente que está a acontecer em Guiné-Bissau, ou em Angola, ou em Moçambique. Talvez também estão ali a lutar para tentar equilibrar, mas não existe paz social. Sim, claro. Não, politicamente está muito melhor, sem dúvidas, mas em relação à paz social, claro, o bem-estar, o desenvolvimento humano, tu tens razão, precisam, claro, de fazer muito, muito. E subscreve, claro, o que acaba de dizer, e também os relatores internacionais provam isso mesmo, né? Tens razão. De facto, Domingos, e depois temos um problema, e de recente, por exemplo, distribuiu-nos houve uma carta que o presidente hum, de Cabo Verde escreve ao seu homólogo, ao seu irmão do Guiné-Bissau, solicitando, não é, apelando, digamos, pedindo para que não venda o seu país. Portanto, é, é como se conquistou-se essas independências, temos essas independências, mas nós não somos soberanos. Não temos este território nos primórdios, a democracia não é nossa. É democracia que pertence a outros, a outros. Nós ainda estamos na fase servil, não é? Do serviçal, ainda estamos a servir os outros. Não temos este desenvolvimento multifacético. Eu não sei,
Cota Filomeno, doutor Filomeno, quais são as reais respostas que podemos dar? Porque estamos a ver uma grande inquietação nas nossas populações. É por isso que está mesmo aqui bem colocada a questão. Democracias adiadas, portanto, os outros ainda estão a usar as nossas terras, estão a usar a nossa gente, estão a usar as nossas possibilidades. Instaurou-se democracia, digamos, as ditaduras, para que o dono da terra não se exprima, quando digo exprimir, em todos os domínios do progresso. Exprimir-se na arte do saber fazer, a arte do saber fazer, porque ser doutor em direito também tem que ter a arte do saber ser jurista, não é? Eh, Qual é a resposta que podemos dar? O porquê essas ditaduras? O porquê que a nossa felicidade continua a ser adiada? Olha, doutor Domingos, o Álvaro, para o Álvaro, já que ele é que faz perguntas, é tudo assim tão fácil, né? Não, mas acho que há várias dimensões que podem, para responder justamente como estava observando o doutor Domingos, a essas questões. A questão que faz, quando nós convidamos aqui o Pedro Pires, o comandante e ex-presidente de Cabo Verde, veio aqui na Itália, e a um certo momento toda a gente estava a fazer a mesma observação que agora o Álvaro está a fazer. A um certo momento, o presidente Pedro Pires diz assim: olha, eu aceito as vossas críticas, tudo o que querem, mas deixem-me, entanto, fazer-vos uma pergunta, que eu acho que é essencial naquilo que... O que é que vocês fizeram com a independência que nós, com suor e sangue, conquistamos e vos deixamos nas vossas mãos? Para além das vossas críticas, para além das constatações, etc, etc. E aqui, por que eu digo isso? Uma das motes daquela época era que tudo era, digamos assim, em urgência. E, portanto, se pensava mais naquilo que devia ser feito que naquilo que cada um podia pensar, etc, etc, etc. Ora, depois das independências, houve claramente outra situação, porque a luta para a independência era chamada o programa mínimo que se estava a fazer para poder depois cumprir com esse programa maior. Ora, acontece que nós não vivemos sozinhos, isolados. Né? E depois das independências, Angola e Moçambique nunca tiveram, digamos assim, situações normais para pensar a própria paz e a construção do próprio progresso de forma, assim, digamos, pacífica. Houve sempre situações de conflito, de intervenção externa, disso e daquilo é que mais. Quer dizer, a situação geopolítica internacional foi também condicionante. Eu não estou desculpando, mas simplesmente estou fazendo um elenco de muitas questões. Então, é normal também que Cabo Verde esteja um pouquinho mais à frente, porque era normal de esperar que o lugar onde foi feito a quarta dimensão do processo da luta de libertação, que é a luta armada, foi a Guiné, no território da Guiné, território de Moçambique e território de Angola. E todas as consequências que a guerra comporta, basta um dia, é difícil depois retomar. Imagina 11, não sei Angola quantos anos, etc, etc. E depois disso não ter minimamente condições até para pensar como instaurar um processo de pacificação de tudo isso, de forma livre. E se entra a ter que enfrentar outras situações geopolíticas adversas,
não? Angola e Moçambique pagaram alto preço a situação para a África do Sul, que era apoiada por aqueles que perderam a guerra em Portugal, passaram a apoiar a África do Sul contra, como dizer, no regime da apartheid, contra Moçambique e Angola. Enfim, quer dizer, houve situação, e temos que ser honestos também nas análises de tudo isso, sem deixar de parte aquilo que foram também as nossas amenidades, etc. Quer dizer, houve um certo tipo de situação que foi criado e que fez com que, aos poucos, essa questão da força e do valor, não? Começamos a pô-lo de parte e cada um começou a pensar como salvar-se singularmente. Então, cada um começa a se arranjar, etc. Vários problemas, por exemplo, na Guiné-Bissau, ajuste de contas, isso, aquilo, outro, etc. Todos esses problemas que conhecemos. Mas estou a dizer, a história é condicionante, não é primordial, mas é condicionante. Então, é normal que Cabo Verde esteja um pouquinho, e São Tomé também deveria, não? Porque ali nunca houve guerra, efetivamente. E a guerra deixa rastros que depois precisa de anos e anos para sarar este aspecto. Então, por forma que o primeiro elemento, que era pensar a paz, para podermos pensar também a questão do progresso. Mas por que era necessário, e eu termino, por que era necessário pensar a paz? Porque a quarta dimensão, o aspecto da luta de libertação, a luta armada, era a guerra, de facto. E a guerra deixa problemas, que é preciso depois criar condições entre nós. Mas nós conseguimos nos reconciliar com os que nos atacaram e a reconciliação entre nós sempre foi remandada. Não sei se está a entender o que eu estou a dizer. Não? Sim, estou a perceber. Esta é uma grande mecânica, esta é uma grande equação, esta é a grande equação. O porquê que nós não conseguimos nos reconciliar entre nós se os que nos atacaram hoje parecem ser os nossos melhores amigos, mas entre nós isto não passa. Será que existe algo, digamos, é uma pergunta que eu me faço também a mim mesmo, não querendo exagerar, será que temos algum problema genético? Será este o nosso problema? Ou é um problema mesmo de consciência? Sim, porque não é possível. Como é que quem nos veio atacar, quem nos veio subjugar, nós conseguimos o tratar bem até? Continuamos a lhes colocar o tapete vermelho, mas entre nós não é possível. Ok. Não entendo, meus amigos, eu não entendo isto. Não, mas eu deixo agora Domingos, o Dr. Domingos o que é que ele pode dizer sobre isso, mas eu só queria dizer que temos que ter muito sério, analisar com paciência e seriamente os condicionamentos históricos pós-independência dos nossos países, sem, contudo, justificar o que está-se a passar. Não é isso. Mas se nós queremos avançar, temos que ter plena consciência de onde, não tanto onde caímos, mas onde começamos a tropeçar. Não? E é nesse sentido que revisionar o que nos aconteceu entre nós. A Guiné-Bissau foi um caso específico, por exemplo. Houve reconciliação entre as tropas da Guiné com as tropas coloniais, etc. Mas nunca houve um processo de reconciliação entre tropas que foram para a luta e aqueles que tiveram que lutar ao lado dos portugueses, por exemplo, porque não havia como. Ou você fugia e ia para o mato, ou ficava aí e tinha que ir para a tropa. Então, tanta coisa aconteceu que foram dramáticas, não sei, e que acho que é bom que também
tenhamos a paciência de ver isso com muita calma, sem nada. Mas acho que talvez depois o que impulsionou demais, tudo isso tinha dois corolários, que era capacitação do povo e saúde, que são os dois âmbitos, educação e saúde, que praticamente hoje não existem. Mas eu posso dizer que desde a independência eu pude estudar, porque já nasci nesse período, pude estudar até fazer o 7º ano, sem ter que pagar nada, porque ainda não havia os condicionamentos dos mecanismos de Bretton Woods. Não tinham ainda chegado nos nossos países. Depois, quando chegou, ficou outra coisa. E hoje é tudo assim. Então, o setor mesmo da educação e da saúde está pior. Eu não sei como está em Angola, mas na Guiné está pior. Não? Então, mas deixo isso... talvez o Dr. Domingos tenha mais alguma coisa seguramente para dizer sobre isso. Domingos. Álvaro, eu gostava de estabelecer uma ponte com o argumento que o Dr. Filomeno acaba de apresentar sobre a necessidade de olharmos o que podíamos chamar candidamente de um fracasso parcial dos nossos países, porque o fracasso não é total, não é? O simples facto de não termos o colono português nos nossos países, portanto, durante 50 anos, devemos celebrar isto, não há dúvidas, não é? E isso é suficiente para reafirmar a ideia de que o fracasso não é total. E então nós conseguimos manter, por exemplo, a integridade física, a integridade territorial, queria dizer, das nossas fronteiras, e é preciso dizer que isso manteve-se, claro, não só graças ao empenho interno de cada país, mas também porque houve uma decisão sábia. É preciso reconhecermos ao nível da União Africana, não é? Na altura, a OA terá decidido que as fronteiras estabelecidas pelos regimes coloniais deviam se manter, embora podemos questionar hoje a razão que esteve por detrás, mas eu acho que terá sido sábia na medida em que o argumento era para evitarmos tensões, para evitar conflitos. E no contexto, naquele momento, a decisão foi, sem dúvida, interessante. Nesse sentido, eu posso afirmar que o fracasso não é, digamos, absoluto. Mas, como é óbvio, não é possível propormos remédios para os nossos problemas atuais sem olharmos para as causas, não é? E espero agora ter um bocadinho de tempo para analisar com algum detalhe. Alguns estudiosos, particularmente a pensadores ao nível da teologia africana, da filosofia africana, cotas da época de 60, 70 adiante, e cito particularmente Bussi Bulaga na sua obra A Crise do Mundo, não é? Ele entende que o fracasso das sociedades pós-coloniais em África reside numa crise antropológica, não é? Estabelece também uma relação com a dimensão ética. Não havia para ele separação entre a crise do homem africano e a questão ética, claro. Houve outros argumentos, mas ocorre-me citá-lo particularmente Bussi Bulaga, pela sua influência, pelos estudos seminais e o debate que causou ao nível, digamos, da tradição a filosófica e teológica africana. Ora, é verdade que se partirmos também daquele pressuposto da filosofia grega, segundo a qual o lugar é, na verdade, a medida dos homens, os lugares são resultantes daquilo que são as pessoas que estão naquele lugar, diríamos que ele tem razão, porque
Se um sítio está desorganizado, significa que essas pessoas têm uma espécie de mente desorganizada, um problema ético. Se as pessoas envolvem-se em corrupção, em tráfico disso e daquilo, efetivamente se está perante um problema ético. Ora, para além de Ebussi Bulaga, há também um argumento de natureza histórico e cultural, a ideia segundo a qual a colonização jogou um papel fundamental naquilo que é as sociedades africanas hoje. Por quê? Porque a colonização destruiu as nossas civilizações, a nossa forma de organizar as nossas sociedades, porque haviam formas de organização econômica, social e política, elas foram destruídas. Ora, com a descolonização, o que é que nós tentamos fazer? Tentamos reproduzir os estados coloniais. Isso é o que efetivamente aconteceu. E como é óbvio, o nosso esquema mental estava essencialmente enraizado na nossa perspectiva endógena, porque não éramos nós os administradores das instituições, era o colono. E o colono, ao partir, nós não tínhamos o conhecimento suficiente para gerir esse Estado moderno herdado, digamos, pelo colono. Dali a dificuldade de montar uma máquina ou fazer com que aquela máquina herdada seguisse o seu curso normal. E há um romance que terá sido escrito por alguém intitulado Desconseguiram Angola. É muito interessante. O romance escrito por António Silva e Costa. Infelizmente é um português que escreveu, vai lá, embora tenha nascido em Angola, na era colonial, mas é português, os pais foram colonos e tal, e é nesse contexto que ele nasce. E claro, depois ele vai para Portugal, chegou inclusive a tornar-se ministro em Portugal na era do António Costa. Curiosamente tem nomes semelhantes com uma diferença, ele é António Silva e Costa, e escreve esse romance Desconseguiram Angola, para passar mais ou menos aquela ideia de que, ok, puseram fora os colonos, mas depois disso não conseguiram conduzir as suas próprias sociedades. Ora, vejamos, hoje há um discurso também que é muito interessante, mas com um viés neoliberal, e foi bastante abraçado pela sociedade civil, pela academia, ao nível do continente e outros setores, que é a teoria da liderança, a ideia de que o fracasso das nossas sociedades reside no facto de haver um vazio de liderança. Mas não é uma liderança qualquer. Não se está a falar de uma liderança carismática, no sentido de Weber. Não se está a falar, digamos, de uma liderança movida por qualquer ímpeto escatológico. Não, está-se a falar de uma liderança ética. Há, segundo alguns pensadores, um vazio de liderança ética ao nível do continente. E isso deu origem, por exemplo, a muitos cursos de liderança. A África do Sul está, digamos, a liderar nesse debate ao nível do continente. A sociedade civil promove imensas conferências, inclusive a própria União Africana também abraçou essa narrativa de que precisamos lideranças éticas ao nível do continente para que possamos construir sociedades onde haja a tal felicidade e o desenvolvimento humano. Ora, vejamos, se há vazio de liderança ética, se temos condicionamentos históricos e culturais, particularmente os dois grandes eventos que marcaram a nossa história, a escravidão e a colonização, se há uma crise ético-antropológica, como diria Ebussi Bulaga, tudo isso relacionado, como é óbvio, permite-nos afirmar que nós estamos perante um problema de grande complexidade, cuja solução não está numa leitura simplista sobre a crise e o fracasso africano. Então, eu acho que temos de olhar o assunto com bastante seriedade, mas eu diria que todos esses elementos correlacionam-se, do meu ponto de vista. Então, eu sintetizaria tudo isso no que podia chamar, então, de uma crise estruturalista, não é?
Nós estamos perante um problema de natureza estruturalista. Tudo isso correlaciona-se e nós temos que encontrar solução aonde? Eu acho que só podemos ter sucesso na gestão dos Estados africanos propondo caminhos de liderança em África, mas lideranças que tenham sempre em vista as culturas e civilizações africanas, mas sem deixar de dialogar com o mundo. E eu gostava de apresentar 2 exemplos. Quando tu olhas para, digamos, o Japão, é um país que abraçou a democracia liberal, reproduziu, digamos, mais ou menos as instituições americanas, é isso que o Japão fez do ponto de vista político, mas ao mesmo tempo fez um mix com as civilizações nipônicas, não é? O mesmo sucede, por exemplo, com a Coreia do Sul. Tu vês uma Coreia do Sul que avança no sentido da democracia liberal, mas ao mesmo tempo não deixa de proteger as civilizações do povo coreano. Ora, nós estamos perante exemplos que nos mostram claramente que não é possível, como dizia o Dr. Filomeno na sua intervenção no programa anterior, que possamos arrancar sem termos em conta aquelas bases. E essas bases não são só bases de natureza antropológica e cultural, não são só as nossas bases civilizacionais, mas é também olharmos na nossa tradição epistemológica. Dizia o Dr. Filomeno que a luta de libertação não era só, digamos, uma luta no sentido da violência em busca da liberdade política, mas era um espaço de produção de conhecimento. Nós temos uma tradição de produção de conhecimento com a qual podemos aprender, juntando com as culturas e civilizações africanas abertos à modernidade e podermos mover a África, né? Muito. Sim. Sim, Parabéns, pode avançar, Lopes. Não, digo parabéns próprio. Nós próprios, nesse sentido, Álvaro, eu te enviei aquele manifesto que apresentamos em Moçambique e que está a ser muito bem aceito, porque há realmente também um segundo aspecto que a gente não tem em consideração. Eu não sei em Angola, não sei em Moçambique, mas na Guiné, de facto, da geração depois dos anos 80, essa parte, quem são da nova geração, o que é que nós sabemos realmente sobre o processo da nossa luta de libertação? A gente só pensa em guerra. Não, nunca foi assim. A guerra foi a última fase, como estava a recordar o doutor Domingos aqui. Foi a última fase e era uma coisa que nem sequer se queria, não? E evitou-se. Era resistência. A resistência significava sempre resistir, quer dizer, tirar a cultura do colono para implantarmos a nossa cultura, a resistência cultural. Resistência econômica, tirar a economia do colono para implantarmos a nossa economia. Tirar depois a resistência política, portanto, quer dizer, a opressão do colonizador para iniciarmos a saber fazer política no contexto depois das independências. Tudo isso foi possível ou não? Como é possível fazer isso se grande parte, mais de 80% daqueles que estão hoje em frente desses países não conhecem nem sequer a história dos próprios movimentos de libertação ou partidos no qual eles estão inseridos. Então, é por isso que achamos que já depois de 60 anos, para toda a África está claro que não há solução europeia aos problemas africanos. É preciso que voltemos, então, nesse sentido, os Palopes têm muito a ensinar, porque o moto central do processo da luta de libertação é pensar com a própria cabeça e com os pés bem fincados no chão, e se dizia, nós somos os primeiros que só contamos primeiros com nós mesmos, naquilo que nós temos. E nisso depois permanecermos abertos a horizontes dos outros. Porque, como dizia Cabral, o futuro que nós queremos construir, não podemos construí-lo só com base na nossa cultura, mas também não podemos prescindir dela.
pena construir coisas sem pés no chão. E é o que está a acontecer por toda a parte no continente africano. Quer dizer que não é com as, digamos assim, com as enxadas realmente dos gregos, é que nós vamos construir as nossas hortas em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Não, temos que voltar a pensar epistemologicamente, como estava a dizer o Dr. Domingos, as nossas raízes. Temos uma história, por mais banal que ela possa nos parecer, mas é a partir dali que nós temos que partir para projetarmos os nossos países e povos. Toda a gente queria a independência. Todos se uniram e puseram os nossos países em primeiro lugar. Ora, hoje, e mesmo já na altura, Cabral, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, já dizia que o futuro, o perigo para o futuro depende da classe política, depende da nossa relação com o dinheiro. Já dizia isso lá quando se estava a fazer a luta. Mas o facto que nunca construímos escolas para retomar, repensar esses valores e formar a nova geração com base nesses valores, estamos a ver o que é que isso significa hoje. Para dinheiro, você está pronto a vender o próprio país. Para dinheiro, está capaz de vender até a própria família e tudo. E, sobretudo, essa epistemologia, e ali termino, eu tinha dito, não sei se tinha dito desta forma da outra vez, que o pior da colonização, e é por isso que os líderes da independência primeiro fizeram para si o processo de africanização dos seus espíritos antes de se poderem diante para guiar os próprios povos. Nós hoje não. A minha geração, a tua geração, Álvaro, a nossa geração, Domingo, somos a geração daqueles que foram à escola, que os nossos pais não foram. Mas o que é que nós aprendemos ali? Na perspectiva de Cheikh Hamidou Khan, somos aqueles que aprenderam a arte de ganhar sem ter razão. O problema é como é que usamos isso para defender os nossos países e povos. Mas se nós não temos consciência do país e do povo, como é que você pode pensar que vai ter esse... Isso é nosso, independentemente da questão da história. Morreram tantos para que eu, você e Domingos pudéssemos ter mais saúde e capacitação para permitir-nos ter sempre mais saúde em todos os âmbitos da luta, da vida humana. Mas faltou o essencial. Quais eram os valores que nortearam todos estes processos? Nós deveríamos ter aprendido isso. Dou-te um exemplo muito concreto. Falava-se, por exemplo, na democracia revolucionária. E eu dizia que Cabral dizia que, para nós, a democracia não é um direito, é um dever. Mas não foi os anos 90 que nos trouxeram a nós, dos PALOP, a ideia da democracia, não. Porque já se fala, todo o processo da luta de libertação foi feita com o mote da democracia revolucionária. E um desses valores era, por exemplo, que o responsável devia saber fazer respeitar o seu trabalho pelos outros, mas devia também saber fazer respeitar o trabalho dos outros, devia, sobretudo, saber sempre estar no meio do povo, não? Com o povo e sempre à disposição do povo, mas, sobretudo, um elemento essencial naquilo que são as campanhas eleitorais de hoje. Jamais mentir ao povo, custe aquilo que custe. Devíamos sempre dizer ao povo a verdade sobre a situação que se vive. Ora, hoje, quem conta mais mentira é aquele que entregamos os países, em nome da sua democracia. Por quê? Porque não tivemos paciência de estudar o que a democracia revolucionária significava e pegar, pelo menos no espírito destes valores,
para pormos isso a dialogar com os tempos que vivemos e com o andaço também do mundo, não? Como dizia o Dr. Domingos. Então, é por isso que é preciso pormos na mão de novo, voltarmos à questão da educação. Porque nós, volto a repetir, não fomos educados, fomos formatados a desprezar tudo aquilo que é nosso, a começar pela nossa história, não? E quando a colonização nos transformou as nossas culturas em folclores, e transformou as nossas línguas em dialetos, e transformou as nossas espiritualidades em superstições, quer dizer que você, do ponto de vista histórico, está cortado à raiz. E é isso que Ebussi Bulaga chama de la crise do mundo. E que o Engelberto Mbeng, outro seu colega, dirá: tudo isso nos fez com que nós, para sermos alguém, nascemos imitando sempre. Portanto, eu tinha que imitar o português, o outro tinha que imitar o francês, o outro tinha que imitar o inglês, etc., como medida daquilo que é o ser humano, a civilização e tudo, etc. Não? E então, desse ponto de vista, ele diz, Engelberto diz, quando um povo foi obrigado a imitar o mestre, até na maneira de amar, cai numa forma de pobreza que ele chama de pobreza antropológica, que depois se soma com a pobreza estrutural, que é a pobreza dos nossos estados, de gente que tem pouca consciência do lugar onde está e, portanto, não sabe nada do povo que quer governar. Isso são os nossos problemas. E nós temos que sair desse complexo. Saber que a democracia significa, antes de tudo, território. E, em segundo lugar, sim, o povo. Mas essa gente que habita, de facto, por isso, na Grécia, nem todos eram cidadãos. Havia escravos, etc., etc. Mas depois, ganhando essa consciência da união que faz a força, é nesse patamar que se dá ênfase à questão da democracia. E termino, Álvaro, dizendo uma coisa. Talvez também tenhamos que pensar, e isso é uma pergunta que eu lanço também para o Dr. Domingos. Acho que quando falamos de democracia hoje, quando falamos de democracia hoje, temos sempre que pensar que a força da democracia reside no fato que ela é um mito. E esse mito só empenha quem acredita nele. Não? Ora, os que lutaram para a independência, eles acreditavam no mito da democracia revolucionária. Será que depois da independência, a tua, a nossa geração, acredita realmente nessa democracia? O que é que nós temos na cabeça? Senão simplesmente como arte de ganhar sem ter razão, mas de forma legal. E quem sofre é 90% da nossa população está totalmente fora de tudo aquilo que nós entendemos por democracia. Que democracia é essa? É uma pergunta que eu faço. Grande questão. Álvaro, de facto, muito interessante. Tu levantas questões interessantes, Álvaro. As questões anteriores que foram levantadas me permitem agora estabelecer uma relação com o que acaba de dizer o Dr. Filomeno. Álvaro, nas questões que levantavas, perguntavas, será que temos um problema genético e rimos-nos porque é muito perigoso, não é? O problema genético e deixa afastá-lo imediatamente. Mas depois falas, permita-me terminar. Não, porque esta pergunta eu faço colocando, não sei se me está a ouvir, eu coloquei duas, não é? Se temos problema genético ou então um problema que tu tentaste enquadrar que é um problema epistemológico, que eu também coloquei. Será que é um problema de consciência? Porque não é, eu tenho que provocar isto. Claro, Porque, um exemplo, eu penso que isto vai enriquecer a tua reflexão neste momento.
o professor, o Cota Filomeno disse, e tu também tocaste um pouquinho, beliscaste. Nós temos um problema que é sério, que são factos verídicos. Tu dizes que temos um problema, o fracasso é parcial, não é? Fracasso parcial. Vou-te dar a palavra. Permita-me só. Não quero deixar ficar atrás dessa coisa. Os nossos dirigentes, quem está a gerir hoje as nossas nações, quase todos têm nacionalidade africana e aquela europeia. Portanto, ainda estamos neste problema da imitação. Estamos ainda neste problema que acabou de dizer o Cota Filomeno, estamos nesse problema ainda do complexo de formatação. Temos formatação mental. Não temos a noção de nós, sociedade somos nós e temos o direito da compartilha, não é? Do território, de todo o bem que se encontra no território. Isto não funciona. Domingos, podes agora desenvolver à vontade, Tá bem, colocando de tá bem. parte a questão da genética. Está bem, está bem. Não, mas eu compreendo perfeitamente. E quando dizias, não será que é um problema de consciência? Olha, sabe, eu nunca falei publicamente, mas a minha tese de doutoramento é sobre saúde mental, portanto, eu tive que navegar muito como se constrói a consciência. A consciência é uma construção na relação entre o homem e o mundo, não é? E felizmente a fenomenologia nos permite compreender isso, e hoje a neurociência começa a provar, do ponto de vista empírico, as afirmações da corrente fenomenológica sobre a construção da consciência. A nossa consciência, no fundo, é resultante da relação com as estruturas que estão no mundo, não é? E é para dizer que o problema não é genético. E deixa dar-te um exemplo muito simples. Uma das sociedades onde eu vivi, onde encontrei pessoas profundamente éticas, e é um dos países onde é um dos países mais ateus, do ponto de vista percentual, é o caso da Suécia, não é? A Suécia, quase 90% da população não acredita em Deus, mas é uma das sociedades mais éticas. É uma coisa muito interessante. Mas uma das questões que eu coloco é por quê? É porque as instituições é que levam as pessoas a agir com ética. Por exemplo, uma das tuas preocupações é o bem-estar. Na linguagem neoliberal americana, a felicidade de todos. Essa felicidade que se traduziria no acesso aos bens necessários para vivermos, né? No sentido material. É curioso que, para o sueco, o que mais lhe preocupa é o bem-estar da comunidade e não dele. Eles são orgulhosos pelo facto de haver um bem-estar geral na sociedade sueca, e não a ideia de eu tenho e sou o vizinho, o homem mais rico da comunidade, e todo mundo, quando precisa, solicita-me a mim para ajudar. E eu costumo dizer em conversas que esse sueco, que as estruturas, que a forma como a sociedade funciona, lhe permitiu ser uma pessoa profundamente ética, mesmo não acreditando em Deus, se ele for a Angola, tenha certeza, em menos de 2, 3 meses, ele vai ter que pagar para tratar um documento, porque não tem saída. Ele vai ter que corromper alguém para colocar o filho dele na escola, porque é assim que a sociedade está estruturada. No fundo, o homem é, ao mesmo tempo, construtor da sociedade, mas a sociedade também o constrói. Há essa relação bionívoca, não é? Nós fizemos o mundo, mas o mundo faz-nos a nós também. E dali a relevância de apresentar esses dois exemplos. É verdade que a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, mas ao mesmo tempo o homem é a medida do lugar onde ele está. Portanto, isso é correlativo. Dito isto, outro elemento que eu acho muito importante partilhar tem que ver com exemplos concretos. E isso para recuperar mais uma vez a seriedade da ideia que o Cota Filomeno levantou, que é: nós não pretendemos justificar
as mazelas, as insuficiências das nossas sociedades, tendo em conta a colonização, a escravidão, conflitos, vá lá, internos, etc, etc. Mas é preciso admitirmos que, ao mesmo tempo que não se pretende justificar, não podemos deixar de responsabilizar aqueles que têm o poder, sob pena de exercer também uma análise completamente desonesta. Por que não podemos deixar de responsabilizar aqueles que têm o poder político? Porque são homens livres e os homens livres, os indivíduos, devem ser julgados pelas escolhas que fazem. Os homens livres, as pessoas, é suposto terem consciência moral e, portanto, fazem escolhas. E devemos julgá-los a partir das escolhas que fazem. E quando falamos dos condicionamentos, existem aquilo que eu podia chamar de exemplos de natureza macro. Por exemplo, a dificuldade de fazer o aparelho do Estado funcionar é algo muito mais complexo. E podemos atribuir essa dificuldade à herança colonial, sem dúvida, a fatores como guerras, etc, etc. Mas uma questão que eu não consigo compreender é que um ministro ou um chefe de Estado, por exemplo, rouba o dinheiro público para enriquecer o seu filho ou a sua filha, tal como Eduardo dos Santos fez com Isabel. Isso não tem nada a ver com o colono. Não é o colono que o condicionou a isso. É óbvio que, do ponto de vista da psicologia clínica, podíamos eventualmente entrar um pouco mais na cabeça desses indivíduos e aí me permita, Dr. Filomeno, estabelecer uma relação com o pensamento do velho Frantz Fanon. Fanon, na obra A Pele Negra, Máscaras Brancas, Máscaras Brancas, ele tenta esclarecer, tenta explicar-nos o porquê do comportamento do homem e da mulher negra, sobretudo perante o branco, não é? E o próprio negro, claro. Segundo o Fanon, nós temos um problema que é o homem branco e a mulher branca, a cultura branca, ainda vive dentro de nós, por causa dos condicionalismos da escravidão e da colonização. Estamos permanentemente a tentar viver segundo dupla consciência. Nós vivemos numa espécie, digamos, de véu consciencial. Ou seja, por um lado a consciência real e por outro lado o véu. Não é? Ou seja, está a consciência real e está o véu, que é uma tentativa de se assemelhar à mulher e ao homem branco, mas isso é, como é óbvio, fruto, digamos, da colonização. Isso faz uma grande diferença na forma como agimos e vivemos, digamos, nesse mundo. E é para dizer que o pensamento do Fanon, de alguma forma, também dialoga com Paulo Freire, na sua obra Pedagogia do Oprimido, e, na verdade, uma das grandes fontes de Paulo Freire terá sido Amílcar Cabral, não há dúvidas. Ele passou pela Guiné, por Cabo Verde, e bebeu dessas fontes, e terá sido muito importante para a ideia que Freire construiu sobre a pedagogia do oprimido. Mas na pedagogia do oprimido eu queria só explorar uma frase que me parece extremamente importante para compreender o comportamento da mulher e do homem negro, sobretudo aqueles que têm posição, digamos, de poder. Segundo Hegel e Paulo Freire estabeleceu também essa relação, essa ponte, Hegel, Amílcar, a ideia de que quando tu estás sob opressão, existem dois grupos. Aqueles que lutam para se libertar total e absolutamente do opressor, de modo que possa fazer a sua marcha de forma livre, mas existem aqueles que lutam não para libertar-se, digamos, do opressor do ponto de vista psicológico, querem libertar-se do opressor em termos físicos, afastá-lo, mas para ocupar o lugar do opressor. Não é? Porque gostaria de estar naquela posição de senhor, não é? A Hegel usa a expressão o senhor e o escravo, não é? Quer estar na posição de senhor. E isso é o que nós assistimos, não é? Em muitos países africanos, aqueles que lutaram contra os regimes coloniais
correram os colonos e depois a preocupação era o quê? Coisas muito básicas, como ir ocupar a casa do antigo senhor colonial. Estou a dar um exemplo concreto: ir ocupar a fazenda, ocupar o apartamento, os prédios que o senhor colonial deixou e tal. E, claro, ao nível do Estado, eles reproduziram exatamente, digamos, as mesmas lógicas. E onde vamos encontrar, então, o que podíamos chamar de remédio para essa ferida colonial, para essas, digamos, cicatrizes coloniais na psique da mulher e do homem africano. Esses remédios nos foram propostos pelo grande e gigante literato, digamos, keniano Ngugi wa Thiong'o, na sua obra Decolonize the Mind. Ou seja, Ngugi wa Thiong'o terá percebido a semelhança de Frantz Fanon. Fanon basicamente constata o problema, constata a doença que nós temos, mas Ngugi wa Thiong'o nos propõe, então, um remédio. Ngugi diz na obra de Colonize the Mind que depois da descolonização nós teríamos que começar um processo de reconstrução das nossas instituições, começando pelos sistemas de educação. E há um exemplo muito interessante que ele fez. Ele propôs que se reformasse, por exemplo, os departamentos de inglês nas universidades africanas, particularmente no Quênia, para se chamarem departamento de línguas africanas e não departamento de literatura inglesa, para começarmos efetivamente esse processo, digamos, de descolonização. É óbvio que isso é uma questão cultural, epistemológica, mas também é uma questão institucional, porque ele estava, na verdade, a propor políticas públicas. É por isso que a descolonização da mulher e do homem africano, do ponto de vista mental, pressupõe uma elite libertada, que consiga reestruturar, refazer as nossas instituições baseadas nas culturas e civilizações africanas. E para terminar mesmo, eu gostava de dar um exemplo concreto de África, para além desse do Quênia. É o caso, então, do Botsuana, uma sociedade que eu adoro, amo, acho o Botsuana um país sofisticadíssimo. Estive lá em 2016 e adorei estar naquele país. Há uma coisa interessante que terá sido produzido por um pensador do Botsuana chamado David Subundubudu. O professor David Subundubudu tem um trabalho muito interessante e o trabalho é intitulado, infelizmente eu não tenho em português, gostava de ler e vou traduzir, Revisiting Botswana Endogenous System of Governance. Is it a source of political stability? Ou seja, ele tenta compreender por que as instituições modernas, no sentido político do Botsuana, funcionam tão bem de forma estável se comparada com outros países africanos. Ele chega a uma conclusão: é porque o Botsuana não implementou as instituições políticas ocidentais tal como os ocidentais a praticam. É porque o Botsuana fez um mix entre a forma de fazer política africana e aquilo que foi proposto pela democracia liberal ocidental. Ok. Yeah. Muito rica esta narração que faz aqui o Domingos. Praticamente estamos na linha, mas sou obrigado a irmos no segundo tema. Eu quis que o nosso programa fosse de 1h10, mas não será possível. Espero que o Lopes, aí, o Cota Filomeno, não tens outros a fazer neste momento e se podes Deveria nos já. conceder mais uns 20 minutos. Sim, alguns minutos. Não, sim, posso. Já estão à minha espera, mas ok. Tá bom, porque tem um hóspede que veio de. Vamos tentar. Ok, Não, vamos tentar gerir o tempo. E boa noite, Gama. Boa noite, Gama. Seja bem-vindo. Gama está com problemas de internet, mas vamos crer que ele pode. Mas introduzindo imediatamente o segundo tema, uma geração sedenta da emancipação e vida próspera. Já introduzimos praticamente a questão da vida próspera, porque no início já falamos sobre a felicidade que nós não temos e estamos a navegar ali. Agora, para criar mesmo este link,
sobre esta geração, a nossa, a de hoje, que é uma geração que, por causa destas falhas, destes condicionantes, eh, criou uma bomba a relógio. E esta bomba relógio também tem estado já a dar sinais, porque já iniciou o alarme, não é? Já está ali a tocar, mas parece que não querem se preocupar com o alarme que está a tocar. Mas eu quero colocar este vídeo de 38 segundos, que é significativo, e vamos procurar argumentar sobre esta matéria. Portanto, este vídeo que acabamos de ver, para ajudar a todos os outros que não tiveram acesso ao vídeo de forma vertical no completo, tem uma mensagem que acompanha este ato deste jovem que está ali a quebrar os óculos da estátua e os olhos da estátua de Agostinho Neto. E neste vídeo, o que é que eles escrevem? Ou qual era a mensagem ligada ali ao senhor que estava, ao jovem que estava ali a quebrar os óculos? Estamos a quebrar os óculos e os olhos é para tu veres bem em que situação tu nos deixaste. Ou em que situação, o que é que está a acontecer no país. Portanto, eh, este problema que estamos a ver neste vídeo é transversal em África, não só em Angola. Em Angola exprimiram-se desta forma. Vimos no Senegal uma juventude que fez um movimento terrível. Vimos em Moçambique o que aconteceu. No Quênia estão ali, não estão parados. Em Santo Tomé não vamos ficar cegos. Em Santo Tomé há tempos atrás aconteceu algo muito similar ao que está a acontecer no Quênia. Cota Filomeno, esta juventude por acaso está abandonada? É uma juventude que não foi canalizada, não tem orientação, é uma juventude que precisa de ajuda. O que é que se pode fazer para que se possa, digamos, amenizar este problema transversal da juventude africana? Tunísia, sabemos que conseguiram derrubar o ditador. Em Senegal evitaram o terceiro mandato. Doutor Filomeno. Bom, sabe, eu acho que nesse caso há uma questão um pouquinho mais particular, que isso tem a ver com a história de Angola. No outro, por exemplo, da Tunísia, os outros eram presidentes que estavam em exercício e que se davam naquilo que se podia chamar, digamos assim, ditadura, etc. Neste caso, a questão é muito mais, digamos, profunda, porque estamos a falar daquele que é considerado pai da nação angolana. Quer dizer, toda uma geração de homens e mulheres que na época da luta, da colonização, podiam ter a vida arrumada. Realmente, se fosse gente que calculasse simplesmente nos seus próprios benefícios, porque o processo da luta significava você podia ser morto de qualquer momento para outro, etc. Mas não olharam simplesmente aos benesses que eles podiam ter do processo da colonização, mas pensaram no país e nos povos. Portanto, nunca desligaram a sua felicidade com o país e com o resto do povo. E por isso dedicaram toda a sua juventude, passando mal, serem perseguidos, etc., etc., e lutaram até chegar à independência. Por exemplo, na Guiné, Cabral depois faleceu,
Agostinho Neto depois faleceu, etc, etc, por razões diferentes, não? Cabral, para nós, é pai da nação, e Agostinho Neto, neste caso, é pai da nação angolana, com todos os problemas que se podem pensar, etc. Ora, o que é grave aqui, eu acho, já que estávamos, e o doutor Domingos já tinha falado também disso, nós temos que interrogar profundamente o nosso sistema de ensino. Você faz esses tipos de ações, um jovem que não tem consciência minimamente daquilo que isso significa. E estamos na época em que os partidos são superiores às nações e o povo. E então, nesse caso, quem é que ele está a ver lá? De facto, se diz, ele, enquanto está a fazer o ato que está a fazer, e debaixo está a cantar MPLA. Mas qual MPLA ele está a falar? MPLA do período da luta de libertação ou MPLA partido, Estado depois da independência, essa parte? É preciso dar aos jovens elementos. E, de facto, o processo da luta de libertação era saúde e capacitação. Só na Guiné, essa capacitação, que se chamou resistência cultural, durou 7 anos. Por isso, complexivamente, todo o processo da luta foi mais ou menos 18 anos. Porque era preciso capacitar o povo para ter consciência, como dizia o doutor Domingos, daquilo que se está. Mesmo eu, tudo aquilo que eu sei hoje sobre a luta de libertação dos nossos países e povos, eu fiz por autodidata, nunca aprendi nada nas escolas, nunca. É por isso que o que estamos a fazer hoje é para fazer com que essa geração amanhã não tenha que passar pelas mesmas vias que nós estamos. Então, eles só estão desesperados de uma situação em que talvez até o Agostinho Neto não estaria contra. É o que está-se a viver. Porque ele não lutou certamente para ver o que se está a passar hoje. Então, acho que isso temos que levar muito sério esta questão. Nunca ensinamos o que foi a escravatura e a colonização realmente para nós. E a gente confunde sempre, dizendo, não, vamos para a frente. Olha que na Europa não se faz nada sem um retrospectiva histórico. Nada. Não? Mas quando se trata de nós, se diz, temos que olhar para a frente. Mas a frente é como o próprio nosso corpo está assim posicionado. Nós temos as nossas costas, mas estamos projetados à frente. Mas temos sempre as nossas costas. E essas costas são esses antepassados que estão ali a nos dizer, eu sou o teu ontem e parente do teu amanhã no hoje. Então, eu não sei se dar culpa aos jovens ou não, mas certamente também há que dizer que o que se fez não se faz. Não? Mas é preciso dizer as razões. Nunca ensinamos tanta história. E hoje eles estão completamente abandonados ao seu destino. A política não é mais arte de pensar o país e o povo, mas pensar grupinhos, partidos, estas coisas assim. Estamos completamente fora de todas as noções do porquê se lutou. Completamente fora. Então, mais do que estar aqui a atribuir culpas ou não, eu acho que é preciso realmente, como disse o doutor Domingos, repensarmos seriamente o nosso sistema de educação. Não podes culpabilizar alguém daquilo que você não ensinou. Eu estou seguro que para aquele jovem, Agostinho Neto não era pai da nação, não, mas é fundador do MPLA. Mas qual é MPLA? Sabe, quando se está zangado, quando se está zangado a juventude, eu me lembro de um professor de história senegalês que dizia, se
20 anos, vocês não forem capazes de querer revolucionar tudo, bater abaixo, para depois aos 40 começarem a ser um pouco reacionários, então é porque a vida não vos ensinou nada. Não, dizia isso brincando, mas a juventude é essa. A juventude em Angola, na Guiné, em Moçambique, etc., está totalmente abandonada ao seu destino. E a luta de libertação era feita em nome das crianças e dos jovens. As crianças que eram tidas como flores da revolução. E os jovens como aquilo que se dizia que a luta foi feita para abrir caminhos para que cada jovem, criança, homem, mulher, seja e se exprima como um valor. Se eles estão a fazer isso, se eles estão a fazer isso e não estão a se exprimir como valor, há que questionar realmente, como dizia o Dr. Domingos, o sistema que nós implantamos das independências a essa parte. Isso tem, como dizer, culpados reais. Para podermos saber de onde... Mas eu acho que não podemos prescindir de requestionar o sistema de educação. Temos que ensinar e sair dessa vergonha de não querermos... Você é na Europa que vens a saber um pouquinho mais sobre a escravatura e a colonização. Nós celebramos os dias das independências. Entretanto, tal como dizia o Dr. Domingos, mesmo falando de Fanon, o que mais condicionou os africanos foi o sistema da escravatura, porque foi a negação absoluta do estatuto antropológico dos africanos. E isso fez com que, de facto, nenhum outro povo na história foi questionado o estatuto antropológico. Só os africanos disso. E é por isso que acabaram por transformar as nossas culturas em folclores, as nossas línguas em dialetos e as nossas religiosidades ou espiritualidades em superstições, transformando-nos simplesmente em gente que devia simplesmente imitar o outro. E a luta foi para acabar com tudo isso, abrir caminhos para que cada criança, homem, mulher, etc., seja e se exprima como um valor. É isso que está escrito no documento da CONCP. Ora, estes jovens estão-se a exprimir como valores? Se não, por quê? A culpa é só deles? Ou etc, etc? Não sei. Ok. Domingos, o que é que podemos acrescentar no que acabamos de ouvir aqui do Cota Lopes? É muito interessante os argumentos que o Dr. Filomeno acaba de levantar. Eu gostava de retomar mais uma vez uma das afirmações que o Dr. Filomeno fez quando dizia que uma personalidade, caso a minha memória me atravessou, por favor, corrija-me, uma personalidade cabo-verdiana terá ido num encontro na Itália e fizeram-nos uma série de críticas e ele disse sim, aceito as vossas críticas. Quem terá sido? Lembra-me, por favor, o nome? É o ex-presidente Pedro Pires. Muito bem. O ex-presidente Pedro Pires, que por acaso é um bom exemplo, é um bom africano. Lembro-me que a Fundação Mo Ibrahim Foundation terá concedido a reconhecimento. Muito bem. E há ali uma academia de liderança e ele é o patrão dessa academia de liderança. Enquadra-se nessa ideia que circula por África de que precisamos de lideranças éticas e tal. Mas pronto. Olha, só para uma coisa. Olha que no dia que ele terminou o seu mandato de presidente, sim, não tinha nem sequer onde ir morar. Foi morar na casa do irmão. Sim, é um exemplo, sem dúvida é um exemplo para nós. Então, ele pergunta-nos o que fizeram vocês com as independências. Ou seja, nós lutamos, morremos, demos o nosso sangue, vocês deviam receber a tocha e
manter a marcha e trazerem o tal desenvolvimento e a felicidade sobre a qual o Álvaro fez referência. Álvaro, eu não esqueci o vídeo, hein? Estou a estabelecer uma ponte. Sim, sim, à vontade. Sim, mas a minha questão é a seguinte. A tocha, eu só recebo se alguém estiver disponível para a entregar. Ele teve disponível mentalmente para entregar, porque é uma pessoa de uma grande elevação, é uma pessoa ética, é um exemplo. E outras lideranças em Cabo Verde estão disponíveis para esse processo natural, porque eles têm plena consciência da sua finitude enquanto seres humanos, que os cargos são missões e que não correspondem a um título acadêmico, não é uma profissão que tu obtens e morre com ela. Eles têm consciência disso e elevaram-se do ponto de vista civilizacional. Ora, vejamos, em alguns países, para não falar muitos ao nível do continente, particularmente em Moçambique e Angola, estes velhos não querem dar a tocha. Não querem. Para que as novas gerações prossigam o caminho. E é tão dura a situação que hoje em pleno 2025, século XXI, lembro-me que no lançamento do meu livro, há um mês atrás, aqui no Bem-Aja, uma professora brasileira, a professora Iris Amâncio, que esteve cá no lançamento, dizia ela que depois da independência em 1975, é curioso que hoje temos ainda que falar de lutas de libertação. A luta de libertação é atual, só que a luta de libertação contra o colono negro. O que há, por exemplo, em Angola e Moçambique é o colono negro. Nós temos, a nossa geração ainda tem que fazer a luta de libertação contra as ditaduras. Esse é o papel histórico que recai a nós. Ou seja, eles lutaram contra o colono branco e nós agora temos que lutar contra eles para que nos possamos livrar do autoritarismo que eles nos impõem. Ora, vejamos, os acadêmicos falam, há um consenso internacional, há um consenso hoje global sobre a natureza do regime em Angola e Moçambique, já não há dúvidas, que são ditaduras, já não há dúvidas quanto a isso. Abram os relatórios internacionais que classificam os regimes e estes dois regimes estão permanentemente classificados entre regimes autoritários. Ora, vejamos, no contexto de Angola, e porque, infelizmente, nós temos uma igreja, falo particularmente da Igreja Católica, profundamente reacionária, conservadora, inclusive cúmplice, profundamente corrupta também, mas há 2 dias, a Igreja Católica e Apostólica Romana em Angola, essa igreja local, surpreendeu-me como eu nunca pensei que um dia acontecesse na minha vida. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé emitiram uma declaração de 16 páginas sobre a independência aos dias de hoje, a posição dos bispos sobre o Estado de Angola e o que nos valeu a independência. E os bispos afirmam claramente isso. Era o Domingos da Cruz a gritar no deserto e uns poucos, mas agora são os bispos da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé a dizerem que Angola tem um regime autocrático. Os bispos afirmaram isto. E eu quero ler literalmente, digamos, a mensagem da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, porque isso merece eco. Isso é histórico. Tão histórico que os bispos nunca se terão posicionado nesses termos. Pela primeira vez, eles fazem ruptura contra o regime e eu diria que pela primeira vez voltam a abraçar o seu munus profético, voltam a reler a tradição, digamos, do Antigo Testamento sobre qual deve ser a posição dos pastores perante o cativeiro que vive um povo, e porque efetivamente o povo angolano vive sob cativeiro. E, finalmente, os bispos abraçaram o conselho de João, segundo a qual viva segundo a verdade e a verdade te libertará. E os bispos afirmam na sua declaração o seguinte, eu gostaria de ler. As múltiplas formas e níveis práticos de restrições à liberdade de expressão, em simultâneo com uma comunicação social, sobretudo pública, manietada,
e instrumentalizada por interesses nos quais a grande maioria dos cidadãos não se revê. O sistema centralizado, autocrático e assistencialista de governação que mata as iniciativas privadas dos indivíduos. A lógica partidária predominantemente eleitoralista, manifestando considerável desdém pelo povo, combinada com a priorização do estatuto de militante em detrimento do estatuto de cidadão e das exigências de meritocracia. Ora, vejamos, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé reconhece que, doravante, nós estamos perante a opressão, estamos perante a ditadura e, do ponto de vista profético, isso dá-nos legitimidade para lutarmos e esse é o nosso papel, Álvaro. A nossa geração tem que assumir o nosso papel de destruir a ditadura, de destruir esse regime que nos nega a liberdade. Por quê? Porque eles, infelizmente, incorporaram, do ponto de vista psicológico, uma lógica que o Dr. Rui Verde chama a legitimidade do sangue. Estes velhos que lutaram, que se mataram entre si, eles acreditam que nós temos que ajoelhar perante eles porque eles são os mestres do assassínio e da morte. Porque eles são os mestres da violência, porque têm a capacidade de exercer a violência a seu bel prazer, usando os instrumentos, digamos, do Estado. E o professor Ngoenha terá dito numa entrevista na Rádio Vaticano, que foi conduzida, não me lembro exatamente, será sido pelo Dr. Filomeno, onde ele afirmava que um dos problemas daqueles que lutaram pelas independências é que eles nos negam o direito de sonhar novas utopias, querem de nós uma gratidão eterna. É óbvio que nós temos que ser gratos pelo facto de terem corrido com o colono, mas não podem nos negar a construção de novas utopias, a construção de novas sociedades. Não nos podem negar que tenhamos o direito de pensar outras sociedades de acordo com a nossa capacidade criativa e imaginativa, mas eles nos negaram isso. Portanto, mais velho Pedro Pires estava certo em relação ao contexto de onde? Ao contexto do Botsuana, de Cabo Verde, ao contexto das Ilhas Maurícias e Seychelles, ao contexto do Ghana, mas ele não estava certo em relação, por exemplo, ao Congo-Brazzaville, aquela ditadura, ao contexto, por exemplo, dos Camarões, aquela ditadura, ao contexto do Togo, aquela ditadura, ao contexto de Moçambique, aquela ditadura que nos mata e nos nega a capacidade de criar novos mundos e novas sociedades, inclusive nos negam o direito de pensar. E, portanto, eu acho que aquele jovem que aparece ali no vídeo estava tão somente a expressar a frustração. É óbvio que ele revela também aquilo que o Dr. Filomeno gosta, que é abordar o problema da consciência histórica. Há ali um vazio da consciência histórica, sim, não se pode negar isso, mas ao mesmo tempo nós estamos perante um jovem que não consegue se rever numa personalidade que de alguma forma foi construído através de fragmentos históricos mentirosos, não é? Porque alguém mesmo que lute pela independência é preciso apresentá-lo com transparência como ser humano que tem virtudes e tem falhas. E eles não fizeram isso. Não só não apresentaram esse homem com as suas virtudes e as suas falhas, mas apresentaram-nos um homem parcial, cheio de construções históricas mentirosas e, ao mesmo tempo, dão-nos uma sociedade miserável. E, portanto, os atos deste jovem revelam única e exclusivamente uma reação baseada nesses dois vazios. Vazio de uma verdadeira história e vazio de uma sociedade verdadeiramente civilizada do ponto de vista material e espiritual. Ok. Eu não tenho nada a acrescentar, os nossos seguidores estão a acompanhar, não temos tempo para meter-vos a dialogar com o público. O que me resta, de facto, é dar palavra ao doutor Filomeno para as suas últimas palavras conclusivas, não é? Para lhe liberar, para ir atender o seu convidado e também pedir ao Domingos para também rematar algumas palavras conclusivas. Doutor Filomeno. Não, mas acho que, pegando naquilo que disse o doutor Domingo, há que pensar
de novo, como preencher esses vazios que ele disse, vazio histórico e vazio da realidade hoje, não? Então, é dali que eu continuo a dizer que, por mais que seja bonita a história dos outros, temos que aprender a pensar com a nossa cabeça e com os pés bem fincados no chão. Então, Cabral dizia que as poesias que se faziam na época da luta é porque a gente queria, poesia no sentido, são sonhos, etc. Não? A gente queria lutar. Mas a maior que fizemos foi até pegar em armas, construir valores e pegar em armas, arma como um valor, naquele momento, para podermos lutar e chegarmos onde chegamos. Cabe à próxima geração recolher a herança destes valores e fazer uma coisa muito simples: tentar levá-los mais avante ou traí-los. Até agora o que foi é traição completa destes valores para alguns que sabiam. É por isso que eu digo, e são experiências que eu fiz na Guiné durante a campanha que fazia sobre o processo da reconciliação, até no diálogo com os militares, e é muito mais fácil entrar em falar na questão de fazer crítica realmente, não falar mal, mas crítica, no sentido de tirar, juntos tentemos tirar o véu daquilo que nos impede de olhar para a frente como efetivamente tinha sido sonhado, não? Vamos conhecer esses valores e a partir daqueles valores criticar. E quando eu notava que quando eu dizia, mas isso de facto estava escrito assim, assim, houve até um militar que disse, sim, meu filho, é verdade, eu lutei e para esses valores, muitos camaradas caíram conosco para defender esses valores. Só que depois da independência aqui as coisas se tornaram outra, então tudo ficou confuso e cada um faz o que quer, então, etc. Mas reconhecemos que esses são os valores pelos quais nós nos batemos. E então eu disse, bom, também não vamos criticar muito os outros, porque nem a mim vocês ensinaram isso. Não, a mim só. Então é por isso que eu digo, vamos tentar procurar maneira de preencher essas lacunas que o Dr. Domingos evocou. E permito simplesmente de dizer, e também para ti, Álvaro, acho que esse trabalho é já de per si um processo de conscientização, porque, como reza um provérbio Ibo, do povo Ibo, que diz: quem não sabe que parte do corpo a chuva banhou, molhou, não sabe que parte do seu corpo precisa ser enxugada. Mas o Dr. Domingo conseguiu dizer o que nós vemos nesta estátua, nesta imagem, é o vazio que existe entre uma juventude que nunca herdou nada da história, daqueles valores da história pelos quais só herdou outra, e do outro lado, daquilo que herdou, só vê miséria em torno de si. Portanto, a luta ainda não foi aquilo, como eles diziam, um processo para abrir caminhos para crianças e jovens amanhã poderem, não, ser e manifestar-se como valor. Acho que isso é importante. Temos que voltar a criticar os nossos movimentos, MPLA, PAIGC, Frelimo, etc. Dizer, desde sempre. Já, por exemplo, no caso de Cabral, ele dizia, aqueles combatentes que, porque têm arma na mão, fazem troça até dos professores, significa que nunca entenderam nada da nossa luta. Porque o que nós estamos a fazer é para que amanhã as nossas crianças tenham escola. E isso que estamos a fazer, eu conheço o meu valor, Cabral, ok, como combatente, etc. Mas eu sou combatente porque estamos a abrir caminho para que a nossa juventude vá para a frente. Foi sempre um problema, essa questão das gerações.
porque já desde a época da luta havia esses problemas de alguns, não, que se achavam sempre mais importantes até do que o processo da luta de libertação de por si. E essas coisas continuaram. E a mais, as advertências que já se fazia na época, cuidado com que amanhã todo o triunfo da nossa luta pode ser obcecada pela relação que nós implantarmos amanhã com o dinheiro, está-se a verificar. E, infelizmente, como esse dinheiro está só concentrado na mão de pouca gente e o resto, mais de 90%, está abandonado assim, e nesses 90%, quase 80% são jovens. O que vamos fazer? Não, temos realmente necessidade de procurar saber realmente, muito seriamente, que parte do nosso corpo social a chuva molhou nesses 50 anos de independência e, portanto, saber que parte do nosso corpo precisa ser enxugada. Mas, seriamente, para darmos esperança às crianças, voltarmos a fazer que elas sejam as flores de todo o processo da luta e libertação, e, sobretudo, os jovens, para que eles possam exercer, trazer novas ideias para ir mais além dos umbigos dos próprios pais, etc. Acho que isso faria bem. É a mensagem, simplesmente, que eu quero deixar. Ok. Muito obrigado, Cota Lopes e Domingos. Para fecharmos coletivamente, o, o, quais são as tuas últimas considerações para podermos liberar então o Dolores? Eu tenho uma convicção profunda, não puramente mental, mas baseada na experiência. E essa convicção divide-se basicamente em duas dimensões. A primeira, a fonte de uma crise não pode ser a solução da crise. Essa elite que oprime o povo em Moçambique e em Angola, por exemplo, do meu ponto de vista, não representam a solução para tanto para Moçambique quanto para Angola. Por isso, eu acho que é preciso que se faça tudo o que for necessário para que possamos construir outras sociedades sem ter essa gente como centro para a solução, digamos, das nossas sociedades. Por várias razões. Por um lado está a idade. Não há pessoas que com 80, 70 anos representarão soluções viáveis para os nossos países. Eu não consigo acreditar. O que não significa que não possamos contar com a experiência, mas com a experiência de quê? De mais velhos que tenham juízo, de mais velhos éticos, não é? Como Pedro Pires, por exemplo, não é? Não é de João Lourenço, não é de Filipe Nunes. Esses são bandidos, literalmente bandidos. E digo bandidos porque eles matam pessoas, são assassinos, não é? E como é óbvio, o assassino deve estar ou na prisão ou afastado do poder. E nós temos que ter consciência de que temos que lutar contra esses grupos que efetivamente são o que são, criminosos. E no caso do problema que estamos a viver agora em Angola, eu só gostaria de apelar aos angolanos o seguinte: o Kaono está, digamos, raptado, está sob controle dos serviços de investigação criminal. É preciso termos consciência de que nas ditaduras a arbitrariedade começa desde o princípio ao fim. A polícia rapta, os serviços de investigação mantêm sob controle, o Ministério Público finge que está a seguir os procedimentos que a lei estabelece, os juízes, na verdade, são agentes dos serviços secretos que já têm uma sentença estabelecida antecipadamente sob ordem do presidente e seus auxiliares.
Ou seja, todas essas instituições estão ao serviço de um grupo e, portanto, assim como na época colonial, houve momentos que foi necessário rebentar com porta de prisões para libertar os presos. Nós temos que nos preparar para isso, porque eles não mudarão. Eu não conheço nenhum grupo, não conheço nenhum grupo em parte nenhuma do mundo que de repente se converteu, porque existem pessoas que confundem a conversão dos indivíduos, como diria apóstolo Paulo, com a conversão dos grupos. Não há nenhum grupo, como é o caso da Frelimo ou do MPLA, que um dia vai reunir e vai dizer assim: já fizemos muito mal a esse país, roubamos, destruímos, traficamos pessoas, matamos, então a partir de hoje, nessa convenção, solenemente declaramos ao povo que já não vamos roubar, agora é democracia. Eles nunca vão fazer isso. Nós temos que lutar para que possamos libertar os nossos países e nos preparemos. Se o Caolo permanecer na prisão, se calhar temos que correr em massa para libertá-lo e, consequentemente, empurrar João Lourenço e o MPLA fora do poder para construirmos uma nova Angola. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Domingos, um dos guerreiros da nossa geração. Como foi também dito aqui pela doutora Luzia Muniz, o seu herói, não é? Domingos da Cruz, muito obrigado, professor, professor Lopes, Filomeno Lopes, e queria citar aqui o professor Nguenha, quando o Domingos falava eh, da, das utopias, deixem-nos, não é, pensar em outras utopias. O professor Nguenha, a última vez que ele passou por aqui, falou-me da primeira, segunda, terceira vaga. E aqui ele estava a abrir aqui uma espiral para a quarta vaga, que talvez é uma missão que nós temos. A quarta vaga existe ou não existe? Penso que não existe. Então, é um desafio que nós temos, essa utopia que o professor Nguenha defende. Então, eu quero convidar a todos os amigos que chegaram tarde de voltarem a ver do princípio ao fim esta conversa que foi muito rica e fica aqui para alimentar mentes, para alimentar espíritos e nos consciencializarmos que estamos num processo de transformação das nossas sociedades e cada um de nós, como o professor aqui, o Filomeno Lopes, está a continuar a nos lembrar que devemos permitir que cada criança e jovem possa exprimir o seu valor. E é isto que Domingos está a defender, Caolo defende, José Gama defende, e tantos outros jovens e tantos outros nossos mais velhos também estão a defender. Portanto, estamos numa fase em que precisamos dar a felicidade aos nossos povos e projetar um futuro melhor para as futuras gerações africanas. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui amanhã, sempre no nosso horário. Mais uma vez, obrigado, Cota Filomeno, e obrigado, meu grande amigo Domingos. Estamos juntos. Até lá, um coração. Até já, doutor Filomeno, até já. Obrigado, doutor.